impacto que o documento do Orçamento de Estado apresentado hoje vai ter na sociedade portuguesa. João Proença, um dos homens que mais tem lutado e resistido e que tem conseguido manter o acordo de concertação social. Qual é a sua resposta sobre esta pergunta? A resposta é que vale a pena lutar, mas vale a pena também tentar mudar as coisas. E, de facto, este Orçamento de Estado é claramente o orçamento da crise. O número apontado para que o produto vai crescer 1% é realista. A crise vai ser maior. Vai ser o orçamento do desemprego. Vai ser o orçamento do desespero para muitas famílias, porque vai haver um agravamento brutal da carga fiscal, vai provocar uma grande diminuição do consumo e, portanto, atividades como a restauração, como o comércio, com muitas atividades viradas para o mercado interno, vão ter, de facto, encerramento de empresas, redução de efetivos, desemprego, pobreza. E essa é uma realidade que estamos confrontados. É evidente que há que tentar reduzir o déficit, mas devia haver, junto com a redução do déficit, a preocupação para tentar algumas medidas de crescimento de emprego. E aparecem umas medidas um pouco à última da hora e sem grandes consequências. Mas ainda tinha expectativas que houvesse alguma moderação nas medidas que tinham sido apresentadas antes, face às dores? E continuo com expectativas, nomeadamente o debate da Assembleia da República. Que haja ainda alterações na Assembleia? Porque o Sr. Ministro das Finanças hoje anuncia que o documento é inalterável. E as medidas não têm alternativa. Bem, nós aprendemos que em democracia há sempre alternativas. E quando olho para as medidas, vejo que estas medidas são mais um conjunto de medidas. O Sr. Ministro das Finanças, há 12 dias, no dia 3, anunciou um total de medidas de 4,2 mil milhões de euros. Agora, diminuição de despesas e aumento de receitas já são só 3,2. Estamos a falar de uma diminuição de 1,7 mil milhões de euros. Porquê esta diminuição? O senhor não é o único a ter esperança. Há alguns deputados do CDS também disseram hoje nas redes sociais que têm esperança que haja... Espero que sim, porque este orçamento foi claramente construído em cima do joelho. Repare, aumento dos juros. Estava uma verba, agora está metade. Por exemplo, uma coisa que nós temos sempre este orçamento é uma folga brutal para reduzir o déficit de 6 para 4,5, é 1,5. Mais de cerca de 0,7 para compensar a decisão do Tribunal Constitucional é 2,2. Porquê? Inicialmente o Governo apresentou 4,2 e agora apresenta 3,2. Isto ou são contas mal feitas, de cima do joelho, ou são objetivos políticos de uma super margem de confiança, porque o objetivo é nem que os portugueses morram, é necessário reduzir o déficit. Isso é inaceitável. Mas permita-me também dizer que, de facto, este orçamento é um orçamento que lesa fortemente os trabalhadores pensionistas. Nós sempre dissemos que o orçamento tinha que ter em conta que não poderia ir só sobre o rendimento de trabalho ou as pensões. Ora, quando se olha para o IRS significa, neste orçamento, no total dos impostos, mais de 80%. Mais de 80% das receitas fiscais, segundo o mapa que consta no Orçamento do Estado, 2,8 em 3,3, são IRS. Ou seja, o Governo diz que vai aumentar os impostos todos, mas depois as consequências do aumento de imposto é muito reduzida, o que importa é o IRS. Mas permita-me também falar de uma questão que acho que tem andado a iludir a opinião pública, que agrada muito ao Governo. O Governo, quando disse que não havia alternativa, já tinha apresentado outra alternativa, que era a TSU. A TSU foi derrotada nas ruas, foi derrotada pelos parceiros sociais, foi derrotada, digamos, por uma posição de rejeição quase unânime na sociedade portuguesa. E agora pretende-se dizer, bem, a alternativa à TSU é este aumento de impostos. Não é. Porque a TSU representa menos de 30%, ou cerca de 30% do total da carga que está no orçamento. 70% estariam sempre. Portanto, os trabalhadores perderiam o salário e perderiam mais 70% das medidas que estão atualmente no orçamento. Essa é que é a realidade. Alguns pretendem esta mistificação, que dizer que, de facto, o recuo do Governo não foi uma derrota, que, de facto, a TSU que era bom. Bem, a TSU era transferir dinheiro diretamente dos trabalhadores para os empregadores, sem consequências no Orçamento do Estado. O que está em causa não é a TSU, é a decisão do Tribunal Constitucional que o Governo não cumpre na íntegra. Porque, de vez de devolver 2 salários e 2 pensões, só devolve um salário e 1,1 pensões. Já lá vamos, Sr. Engenheiro. Vou ouvir o Nuno Ramos da Almeida, um dos organizadores da manifestação do 15 de setembro, portanto, emanada da sociedade civil, e até porque a pergunta também é dirigida diretamente à sociedade. Que impacto é que nestas primeiras horas, aliás, no fundo não houve grandes alterações à primeira proposta que o Ministro tinha apresentado há dias, que impacto é que acha que isto vai ter na vida portuguesa?
Eu acho que nós podemos estar numa situação em que não temos, no próximo orçamento, não temos sociedade portuguesa. Estou um pouco a ironizar, mas acho que tem um grande impacto. Estas políticas não estão a servir para aquilo que afirmam que vão servir. Havia um comentador do Financial Times, dizia com alguma graça, que quando começou este problema da dívida soberana e dos programas das troicas por todos os países, isto era como dar a um condenado à morte a alternativa de ser morto ou então de ensinar o cavalo de rei a falar inglês. Quer dizer, ele pensava assim, bom, é um ano, pode morrer o rei, pode morrer o cavalo, posso morrer eu e até posso ensinar o cavalo a falar inglês. No nosso caso teríamos que o ensinar a falar alemão, provavelmente. Mas o problema que se vê é que este orçamento não serve para nada, porque ele é profundamente injusto. Caso tivéssemos que fazer esta austeridade toda recessiva, são, como disse o João Proença, grande parte daqueles que trabalham, trabalham por conta de outrem, que vão pagar. Vamos a ver a tabela de esforço, 70% são os reformados e os trabalhadores que estão a pagar este orçamento e, simultaneamente, para além de injusto, ele é profundamente inútil e estúpido, porque todas as propostas políticas que os orçamentos anteriores fizeram, que vêm da Troika, não conseguiram atingir nenhum dos objetivos a que se propunham. O único objetivo que eles reivindicam é ter mais exportações que importações. Bom, com a atividade económica que nós temos neste momento, não era muito difícil. A Grécia, esse grande sucesso económico, está exatamente na mesma situação. As nossas exportações, está pior, na estrutura, sim, mas consegue exportar mais que importar. As nossas exportações, vimos no outro dia nas notícias, são compostas de quê? De ouro. O ouro das pessoas vão depositar ou que vão penhorar. Portanto, este é o grande milagre económico. Toda a execução orçamental, do ponto de vista dos impostos, do déficit, do desemprego, piorou. Portanto, nós não estamos melhor do que no início da ajuda, estamos pior. E quando chegarmos no fim da ajuda, estaremos muitíssimo pior. Portanto, quando o Ministro das Finanças diz não há alternativa a este plano, a resposta é este plano não tem alternativa. Este plano não vai a lado nenhum. E a necessidade é alterar isto, pensar e discutir, porque nós nem sequer fomos consultados em relação a este plano. Nós tivemos um Primeiro-Ministro que garantiu há uns anos que era aqui del Rei, que primeiro vão a Bruxelas aprovar os planos e depois é que discutem com a Assembleia da República. O que é que ele fez? Exatamente isso agora. Temos um Primeiro-Ministro que afirmou que não ia aumentar os impostos. O que é que ele fez? Aumentou os impostos. Portanto, todas as suas promessas eleitorais foram mentira. E, portanto, nós temos a necessidade de dar a voz às pessoas. As pessoas têm o direito de, numa crise como estas, saber como é que a vão resolver. Até podem chegar à conclusão, coisa que eu acho difícil, porque não está a resultar... Que este é o caminho. Mas então vão assumi-lo. Então a distribuição daquilo que são a parte e a fatia principal vai ter que ser distribuída. Não podem ser 250 milhões para as empresas e o resto para quem trabalha e para os reformados. Tem que haver uma divisão. Vamos lá ver. Deixe-me dar aqui a palavra também à Joana, uma das outras organizadoras destas manifestações do 15 de setembro. Qual é a sua expectativa? Acha possível, na realidade, que acabemos por achar que este é o único caminho? De todo. De todo. Este é claramente o caminho que não se pode seguir. Aliás, mas qual é a alternativa? Depois, bom, eu não estou aqui para falar como técnica, não é? Para mim a alternativa é seguir, por exemplo, a Constituição da República Portuguesa, que é um documento que eu saiba que ainda está em vigor e que todas estas medidas contrariam de uma forma escandalosa. Eu acho que ela nunca foi muito bem tratada ao longo da democracia, na realidade, mas o ataque que está a sofrer não tem precedentes. Eu não ia começar por aqui, mas já que falei na Constituição, eu não posso deixar de dizer porque a Igreja Católica é uma instituição tão importante em Portugal e continua a ser. Não posso deixar de fazer referência às declarações do Dom José Policarpo, porque me pareceu uma outra forma de hastear a bandeira ao contrário. O Dom José Policarpo virou a Constituição ao contrário e disse que o poder não emana das ruas, não emana das manifestações, e então eu não sei de onde é que emana o poder, porque ele com certeza não leu a mesma Constituição que eu, espero que não tenha sido a anterior. Eu penso que o que ele disse foi que na rua o protesto pelo protesto não resolve o problema, não é? Não, de facto o protesto não resolve o problema. O protesto pelo protesto, que temos que ter mais protesto. Temos que ter mais consistência na resolução. Podia usar a frase do Fiat na Troika e não corras. Exato. Que acho que foi o que ele usou. Ele acha que temos que deixar este caminho seguir. Mas há outros bispos e outros padres que têm uma opinião completamente diferente, o que demonstra que a Igreja Católica é também uma instituição plural em relação a esta questão. Obrigada pela correção. Obrigada pela correção. Eu não estava a fazer qualquer tipo de ilação acerca da Igreja Católica, não me esqueço do Dom Januário Turgal Ferreira, não posso esquecer, obviamente.
Mas a verdade é que é o líder máximo da Igreja Católica em Portugal e há uma intenção nestas declarações e eu acho que é grave. Acho que é mesmo muito grave. Deixe-me passar aqui a este lado. Carlos Abreu Amorim, a sociedade portuguesa, enfim, de uma forma clara tem dito que não aguenta mais, que isto não é possível, que tem que haver uma alternativa. O Ministro hoje voltou a dizer-nos que não há alternativa. A alternativa a esta situação seria a bancarrota. Pode haver alternativa em relação a medidas concretas, isto respondendo diretamente a uma das interrogações que foi formulada aqui logo no início do debate pelo João Proença. E, de facto, eu julgo que essas alternativas devem ser colocadas no debate da especialidade. Tem esperança que haja aqui um suavizar de algumas destas medidas no Parlamento? Não só tenho esperança, como tenho certeza. Hoje, os meus colegas do grupo parlamentar do CDS disseram publicamente que o debate parlamentar na especialidade do orçamento iria, com certeza, fazer ou criar algumas alternativas em relação às medidas. Mas agora, o Ministro não deixou muita margem hoje. Mas é que eu acredito que o Sr. Ministro não tenha esse entendimento, mas vamos cá ver se nos entendemos. Quer no plano constitucional, quer no plano, enfim, daquilo que de facto é um orçamento de Estado, o orçamento é uma lei da Assembleia da República. A proposta que entra do Governo na Assembleia da República não vai ao Parlamento para receber uma mera homologação. Vai ao Parlamento para ser discutida num debate intenso que terminará só no dia 26 de novembro. E, portanto, aquilo que nós podemos ter a certeza é que os grupos parlamentares, designadamente os grupos parlamentares que suportam o Governo, do PSD e do CDS, tudo farão, na medida dos seus interesses e dos objetivos orçamentais e das metas a que nós estamos obrigados pelo memorando da Troika, para tentar encontrar algumas alternativas. Vamos cá ver, explicar a palavra alternativa, que aliás anda muito na moda. São alternativas, repito, em relação a medidas concretas. A questão que se coloca é a alternativa ao caminho da austeridade. E essa é que é muito mais difícil. Mas isso que está a dizer é uma crítica ao documento apresentado hoje pelo Ministro das Finanças? Não é uma crítica, até porque, tenho que dizer a verdade, não podia deixar de ser, e eu nem tive muito tempo para estudar o documento. Como sabemos, o documento foi apresentado hoje às 5 da tarde, tenho aqui uns tópicos sobre algumas coisas, mas há aqui questões de fundo e de pormenor acerca das quais eu não tenho capacidade para estar aqui a discutir e a esmiuçar, digamos assim, grandes razões. Agora, o que eu posso garantir é que no debate da especialidade, e para isso não preciso de ler o documento que foi entregue hoje às 5 da tarde na Assembleia da República, existirá um debate profundo, um debate que será técnico, mas também será político e com certeza que se formulará alternativas e, portanto, isso não tenho dúvida nenhuma. Agora, a questão é, temos outro caminho para além da austeridade? Como é que eu entendo, no plano macro, se me é permitido, político, se calhar, este orçamento? Eu entendo, para além das questões das medidas técnicas de que falava o João Proença, eu entendo o seguinte, este é um compromisso, este é um orçamento que nos revela um compromisso com alguns desafios que nós temos que assumir e acerca dos quais temos que partir das premissas para um debate, quer este, quer outros que se vão fazer na sociedade portuguesa. É que nós temos que perceber de uma vez por todas se queremos continuar no euro. Temos que perceber de uma vez por todas se queremos continuar na União Europeia. E temos que perceber de uma vez por todas se queremos continuar a viver num país que nos últimos 30 anos pediu 3 vezes ajuda externa, que anda constantemente na corda bamba orçamental e financeira, que acaba sempre por cometer erros crassos de governação, que depois redundam exatamente nestas emergências e nestas tempestades de que todos sofremos. E, portanto, eu acho que o orçamento é a resposta a isso. E em relação a essa matéria, respondendo diretamente à interrogação que foi feita aqui pelo João Proença, eu julgo que em relação ao caminho da austeridade, da consolidação das contas públicas e do ajustamento necessário à nossa economia, aí não há alternativa. O que poderá haver alternativa? E deixe-me só dizer, o papel da UGT é fundamental e o papel do João Proença é fundamental e absolutamente necessário neste período em que estamos, neste período de grande tormenta, é exatamente fazer com que esta maioria consiga encontrar algumas alternativas e ajustar aquilo que tem que acontecer nestas medidas. Eu que só lamento é que uns semeiam tempestades e outros as tenham que suportar. Porque as tempestades que o Sr. Deputado refere têm muito a ver com coisas que não são muito complexas e que havia uma esperança forte neste governo quanto a essas mesmas coisas. Transparência da vida pública, da vida política. Verdade para que os cidadãos compreendam o que é que está a ser feito. Criar esperança no povo português para dizer que vale a pena. E o que nós temos que concluir, chamou o Sr. Deputado e muito bem, vamos debater, já o ano passado debateram, nós temos o resultado.
Diz o Sr. Deputado e muito bem, queremos ou não queremos continuar na União Europeia, faz-me lembrar exatamente o discurso hoje do Sr. Ministro, ou isto, ou parece que a morte. Há aqui uma coisa que é importante no meio disto e que eu penso que é o seguinte. Há uma concepção de orientação política clara e inequívoca em que os que menos ganham no país, os que menos posses têm, é que terão que pagar esta crise. E nós assistimos, não são questões do momento, são opções políticas, claras, definidas. Quando eu ouço alguém na televisão vir dizer, mas esta política vai acabar com as pequenas e médias empresas, e dizer, bom, tudo bem, abrem espaço para outras, para mim está tudo dito. Ou seja, o grande capital é que está a começar a dominar Portugal. Seja dito isto claramente e com olhos nos olhos, sem que tenhamos de olhar para o lado. E as opções são opções que se esquecem dessa transparência, dessa necessidade do cidadão compreender, dessa necessidade do cidadão viver, da necessidade do próprio Estado se organizar para poder responder ao cidadão. Não se organiza. E eu sinto-me envergonhado, e como cidadão que paga os meus impostos, sinto-me traído quando vejo alguém que ganhou fortunas, que acumulou fortunas, e andam há anos nos nossos tribunais e que ninguém pede responsabilidades. E eu sinto-me como cidadão, que eu pago os meus impostos, eu vou-me buscar o pequeno carro que eu tenho, a pequena casa que eu andei durante toda a minha vida a construir. Eu sinto-me impotente para, do dia para a noite, acordo de manhã e dizem-me assim, região autónoma da Madeira, olha, não era isso que nós devíamos, são mais 8 mil milhões de euros. Eu sinto-me impotente e sinto-me triste como cidadão quando ouço dizer, olha, o BPN custou mais 12 mil milhões de euros ao país. E eu ouço vezes a justiça americana, que houve um homem lá muito forte, que chamava-se Madoff, ou lá como era, os nomes nunca sou bom, nem é isso que interessa. Desde que não lhe ponham Exatamente. Eu vejo este homem, que no prazo de 3 meses é julgado, é colocado na cadeia, são confiscados os bens e é reposta à ordem pública. E eu vejo em Portugal pessoas ligadas ao VPN que enriqueceram do dia para a noite com milhões e milhões de euros, milhões e milhões de contas e ninguém lhes pede responsabilidades. Eu tenho que perguntar onde é que estão. Tenho que naturalmente perguntar onde é que eu estou. E tenho que naturalmente perguntar também uma outra coisa importante. O que me prometeram a mim como cidadão de um país que se chama Portugal, disseram, nós queremos mais transparência na vida pública. E ter transparência na vida pública pressupõe tomar algumas atitudes, tomar algumas medidas para que os cidadãos entendam o que estão a pagar, para que eles se compenetrem da necessidade de pagar. Ou então, meus caros amigos, o que nós estamos à porta é do caminho das portas muito próximos da ilegalidade, do outsider todo este processo. Porque, Fátima, eu faço as contas do IRS e fico aterrado, fico aterrorizado. Porque quando eu faço as contas do IRS, vejo assim, quando comparo, vejo assim, relação direta entre aquilo que pagámos em 2012, só no universo de taxas, a classe média literalmente desaparece. Rendimentos, até sensivelmente, e perdoem-me por eu ter que analisar, até 1.850 euros, e 1.850 euros, não falamos de gente rica, é importante dizê-lo, vamos ter... 1.850 euros por mês, sim. Por mês, vamos ter um agravamento que começa em 37,66 e vem até 10,35. Isto só na relação direta entre as taxas que foi praticado em 2012 e o que vai ser praticado em 2013. Mas quando, para além disto, indexo a taxa adicional dos 4%, eu chego a este triste espetáculo. O IRS durante o ano 2013, para quem ganha 550 euros por mês, vai aumentar 37,66%. E continuando por aqui fora, quem ganha 3.450 por mês
vai aumentar 17,65%. Ora bem, eu gostava de fazer aqui uma pergunta, não sou, enfim, economista, mas acho que é linear perceber-se uma coisa interessante. Se as pessoas não tiverem dinheiro, as pessoas não vão poder comprar os sapatos quando têm necessidade de uns sapatos. As pessoas não vão poder comprar um papel para poder escrever no papel. As pessoas não vão poder comprar um copo quando precisam de um copo, porque não têm dinheiro. Qual é o reverso disto? É que as fábricas que fazem o copo não produzem internamente para o estoque. Vão produzir até terem necessidade de levar os seus estoques até aquilo que sintam que é necessário para abastecer o mercado. As fábricas vão deixar de ter necessidade de produzir. Cai tudo em ao ter necessidade de produzir, ao não ter necessidade de produzir, há um quadro pessoal que se tornou por isso, excedentário. Há responsabilidades financeiras que as empresas estavam a contar com os fluxos financeiros das suas vendas para pagar os investimentos que não vão poder pagar. Há todo um conjunto de coisas que nós depois dizemos numa palavra muito simples, cria-se a recessão. Claro. E as pessoas não veem, só um bocadinho só para concluir este raciocínio. E as pessoas não são capazes de ver que, se nós não tivermos a coragem de encontrar o equilíbrio entre as condições do país e as necessidades dos cidadãos, e se forem esta família de envolvência que faça girar e faça sustentar a economia, as pessoas não percebem que nós não é continuando a cair que pagamos dívidas. Se nós continuarmos a cair, continuamos a contrair dívidas. Nós temos que produzir riqueza para podermos pagar dívidas. E já agora só acrescentar que hoje também soube qual é o aumento da energia elétrica para o ano que vem, portanto mais 2,8% na fatura da eletricidade, e não é só o IRS, é o imposto de circulação, que também foi aumentado hoje, apresentado pelo Ministro das Finanças, é uma série de impostos também adicionais sobre o tabaco, sobre muitas outras coisas, enfim, que realmente estão a cercar a economia. Eu já não digo que estão a estrangular a economia. A sociedade vai conseguir, por um lado, se acha que é suportável a sociedade absorver, apresentado pelo Ministro das Finanças, é uma série de impostos também adicionais sobre o tabaco, sobre muitas outras coisas, enfim, que realmente estão a cercar a economia. Eu já não digo que estão a estrangular a economia. A sociedade vai conseguir, por um lado, se acha que é suportável a sociedade absorver estes aumentos. E, por outro lado, o Domingos Azevedo falou aí, novamente, numa necessidade de maior igualdade. Este orçamento já traz essa igualdade ou não? Fátima, muito obrigado pelo convite, é um prazer sempre estar aqui consigo. E eu gostava de me distanciar um bocadinho para conseguir ver com maior abrangência. O orçamento que estamos a falar é tudo menos um orçamento simpático, pelo contrário, é um orçamento absolutamente antipático. Agora, a questão é se há racionalmente uma alternativa a este orçamento. E provavelmente haverá uma miríade enorme de alternativas, mas estamos sempre agarrados à necessidade de urgentemente consolidar as contas públicas e, portanto, mais... Corresponder àquilo que são as metas da Troika, não é? Corresponder àquilo que são as metas da Troika, não necessariamente pela crença cega de que as metas da Troika são uma verdade escrita na pedra, mas porque o que é escrito na pedra é que as dívidas têm que ser pagas e, portanto, há um ajustamento a fazer. E eu gostava de ir um bocadinho atrás para conseguir explanar aquilo que eu penso que são todas as envolventes relativas à análise que tem que ser feita com algum distanciamento deste orçamento, que, repito, é tudo menos simpático. Nós tivemos a década precedente com um crescimento económico anémico, não obstante esse crescimento económico quase inexistente, aumentamos brutalmente as nossas despesas públicas. A gente já sabe disso tudo. Eu sei nós já que sabe, sabemos que esses diagnósticos estão todos feitos. Mas aquilo que me parece, Fátima, é que... Isto agora, a questão já é outra. É se vamos conseguir sobreviver. Sabendo isso tudo, não é razoável esquecer agora isso tudo que aparentemente já sabe. Claro, mas a questão é se este estrangulamento nos vai permitir sair disto ou se não nos permite sair disto e a economia vai definhar até ficarmos aí... Retomando coisas que a Fátima já sabe.
nos últimos 12 meses aconteceram algumas coisas que vale a pena relembrar. Aquilo que era uma desvalorização fiscal à conta do IVA e, portanto, aquilo que se diz fiscalmente neutra, ou seja, uma redução das contribuições com um aumento correspondente das receitas do IVA, não foi possível. E não foi possível porquê? Porque o desvio orçamental era maior do que aquilo que estava pensado. Aquilo que também tinha a ver com o aumento da produtividade e a diminuição dos custos de trabalho, o aumento do horário de trabalho e, portanto, o aumento da produtividade, que na altura surgiu no contexto de alguma compensação do lado do setor privado, do corte dos subsídios no setor público, também não pôde avançar. Então, visto isso, o que vem aí vai ser muito pior. Mais recentemente, a decisão constitucional implicou que a solução encontrada para o ano passado não pudesse ser replicada para este ano. Mais recentemente ainda, por, enfim, algum defeito eventualmente de comunicação, a recalibragem da segurança social também não foi possível efetuar, enfim, pelas razões que sabemos quando, enfim, se falava aqui da alteração das contribuições sociais entre empregadores e trabalhadores. O que significa que agora estamos também impactados por um ajustamento insuficiente neste ano da despesa, e isso preocupa-me brutalmente. Estamos agora confrontados com a necessidade de cumprir as metas a que nos tínhamos proposto, não mais uma vez porque elas estão escritas nas pedras, porque elas são fundamentais para a viabilidade do país, nomeadamente para, como dizia o Dr. Carlos Abreu Amorim, para a manutenção no euro, e eu recordo que se sairmos do euro, a desvalorização descontrolada será muito pior que Bom, a pergunta é esta. E agora vou à sua pergunta, então. Com este pano de fundo, e eu penso que é importante referizá-lo, aquilo que há necessidade para este ano são 4 objetivos fundamentais. Primeiro, garantir alguma equidade social neste ajustamento. E, isso mais uma vez, não sendo de todo agradável, a verdade é que o esforço orçamental este ano, menos do lado do Estado, e isso, repito, é uma dificuldade óbvia, mas do lado das receitas, encontramos um aumento das receitas nos impostos sobre o rendimento, sobre a despesa, sobre o património, e encontramos uma recalibragem do esforço pedido ao setor público, digo, trabalhadores do Estado versus setor privado. E, portanto, de algum modo, com notícias que não são agradáveis, a equidade social, do meu ponto de vista, está minimamente acautelada. Por outro lado, nós sabemos que só vamos sair da crise em que nos encontramos, 1, com a redução da despesa, 2, com o crescimento económico. E esse crescimento económico, outra pecha do orçamento, provavelmente não está tão vincado quanto poderia estar ainda, mas a verdade é que fundamental é o ajustamento orçamental. Ora, aquilo que é necessário depois deste conjunto de medidas corresponderá a um fomento das exportações, quer dos bens, quer dos serviços, e, portanto, nada no orçamento deverá beliscar este objetivo de fomento das exportações, a captação de investimento direto estrangeiro, e, de alguma forma, também o orçamento não poderá impactar neste objetivo estratégico, e, em função disto... Portanto, você está otimista? Não está? Aumento das exportações. Mas é isso que eu quero perceber, se acha que com esse retrato que está a traçar muito bem, do ponto de vista técnico, se acha que esta alternativa, que é muito má no momento, pontualmente, Fátima, mas se é ela que nos dá a saída do túnel. É óbvio que é muito mau. Mas ela dá-nos a saída do túnel. Fátima, é óbvio que é muito mau. É óbvio que a margem é cada vez mais estreita. É óbvio que a decisão constitucional de transferir o ajustamento do setor público para o setor privado implica um grau de incerteza na execução do orçamento muito grande. Todos nós sabemos que as receitas que estão previstas vão depender do consumo, vão depender do investimento, ou seja, vão depender da contração. Vai cair o consumo, Fátima, vai depender da contração da economia, vai depender da forma como os agentes económicos ajustarem a este aumento tributário. E, portanto, isso significa que as receitas poderão ser inferiores àquilo que estava previsto. Logo, o grau de incerteza para 2013 é ainda brutalmente maior do que aquele que tivemos em 2012. São milagres, Jaime Esteves, pelo que estou a ouvir. Paulo Raposo. Então ajude-nos, Fátima. Isso eu bem gostava. Paulo Raposo, lá em baixo, é mais um dos organizadores do movimento 15 de setembro.
Força. Diga. Bom, este primeiro painel deixa-me assustado, verdadeiramente assustado. Por um lado, porque há evidência dos argumentos apresentados pelo lado das pessoas que estão aqui à minha esquerda. Parece-me que este orçamento não tem, de facto, ponta para onde se pega. E, curiosamente, pelo lado das pessoas que estão no outro lado do painel, nós ouvimos frases extraordinárias como um orçamento antipático, não estou otimista, não há solução, provavelmente, à vista para tudo isto. Bom, há qualquer coisa aqui que está manifestamente em risco. E o que está em risco, basicamente, é a nossa subsistência, é a nossa sobrevivência. Eu acho que a questão do orçamento tem sido, efetivamente, um pouco mal colocada desde o início, mas desde o início não é desde governo, há longos governos a esta parte. A crise, por exemplo, tem sido assumida e pensada como qualquer coisa que é passageira. É isso que define uma crise. Infelizmente, a crise não tem sido efetivamente passageira. Mas o Governo nunca disse que a crise era passageira, não é? O Governo não a disse, efetivamente. Pelo contrário. Mas o Governo adota aquilo que se chamam as medidas extraordinárias e de excepcionalidade, não é? Para resolver, no plano da emergência, uma série de situações que, aparentemente, a crise económica colocou. O primeiro argumento que foi versado pela parte das classes políticas em geral, e nomeadamente dos intervenientes políticos no corpo central da decisão do que é a economia neste momento, estou a falar dos organismos internacionais, foi que a crise era resultado de um comportamento imoral da maior parte da população, nomeadamente das pessoas que aqui estão todas. Isto é, que nós tínhamos consumido e criado despesa suplementar e excessiva em relação àquilo que ganhávamos e, portanto, agora, como alunos mal comportados, agora estávamos a pagar por tudo isso. Depois vem um segundo argumento moral, que foi o argumento de que, afinal, não foram bem as pessoas que se portaram mal, foram os próprios governos que utilizaram medidas orçamentais erradas, que cumpriram objetivos que não podiam cumprir. Bom, no final deste discurso, o que sobra, digamos, desta realidade é, uma vez mais, o comportamento económico que o Governo e as organizações internacionais nos propõem é um comportamento suicidário, é um comportamento de recessão absoluta, é um comportamento de crise total e, portanto, da não resolução da crise. Veja-se. Mas como é que se sai disto? Bom, provavelmente sai-se repensando este modelo económico. E é aí que está o problema do não otimismo da parte de algumas pessoas. Mas acha que um país sozinho pode repensar um modelo económico? Claro que não. Mas, por exemplo, quando um Primeiro-Ministro falta às reuniões com parceiros seus dos chamados PIGs, não é? Os países que estão incumpridores, os tais maus alunos europeus que cumpriram uma série de déficits excessivos, quando não comparece nessas reuniões, provavelmente está a hipotecar a possibilidade. Foi no dia do Conselho de Estado, se bem me lembro, no dia do Conselho de Estado. Exatamente. Está na hipótese. Não, aí foi. Tinha faltado anteriormente. Nessa altura, está-se a hipotecar uma hipótese de se criar, por exemplo, um novo diálogo europeu. Porque não é uma questão nacional, isto não é uma questão de Portugal resolver ou não resolver a sua crise, e por isso me parece extremamente, enfim, no mínimo, infeliz que o Ministro das Finanças, neste momento, argumente que este é o único orçamento possível. Bom, então não há discussão, fechamos a loja e acabou. Deixe-me dar a palavra aqui ao António Manuel Silva, que é professor de História, de Mação, do Conselho de Mação. O Presidente da República colocou um post no Facebook justamente dizendo que, novamente, uma coisa que já vinha dizendo, mas veio continuar a reafirmar agora que os custos e as metas não podem ser cumpridas a qualquer preço. Eu penso que temos até esse post do Facebook, para quem não viu, que já passou nos telejornais, mas que poderão revê-lo. Qual é a sua opinião? Há alternativas? Neste momento, que tipo de política é que deve avançar? O que é que o Presidente pode fazer? Enquanto cidadão, como é que acha que a sociedade portuguesa deve reagir? Eu temo que não mude nada. Porque eu ouço os discursos, tenho ouvido aqui os discursos, e tenho estudado o século XIX, o final do século XIX, a Primeira República, e o discurso é o mesmo sempre. É a dívida, é o déficit,
E são sempre os mesmos a pagar e quase sempre os mesmos a beneficiar das dívidas que são contraídas, que são em benefícios de poucos. Dá-me a impressão que não muda nada debaixo do sol, que este discurso é velho e talvez pudéssemos arranjar alguns responsáveis e tentar a mudança. Eu penso que a mudança passa, acima de tudo e em primeiro lugar, por criar esperança. Sem esperança não vamos a lado nenhum. Criar esperança e contestar. Eu não sou muito de manifestações, já fui, mas hoje não sou muito de manifestações, muito menos de greves, mas de manifestações aceito-as. Eu tive um mestre na faculdade que me ensinou muito, que era o padre Manuel Antunes, que dizia assim: a contestação como é que ele dizia? A contestação é a esperança dos que não têm esperança. Isto é, aqueles que contestam porque querem mudar. Porque se não quisessem fazer nada, preocupam-se com a sociedade. Porque se não quisessem fazer nada, não contestavam. E eu penso que se deve continuar a contestação. Deve-se continuar. Greves, e aí o engenheiro João Proença, que me perdoou, as greves não criam riqueza a ninguém. O engenheiro João Proença ainda não agendou nenhuma Não, eu sei, mas como sindicalista, penso que as greves não levam a muito a criação de riqueza. Portanto, o senhor acha mas que voltamos na rua, ao Presidente, de forma pacífica... O papel do Presidente, foi a pergunta que me fez. Sim. Olha, tendo em conta aquilo que ele ontem eu não ouvi o que ele disse ontem, porque eu cada vez ligo menos ao que os políticos dizem. Espera aí, vamos colocar de novo a frase, aliás, que é na sequência daquilo que a senhora Lagarde tinha dito, diretor-geral do FMI. Não. Cá está o texto. Nas presentes circunstâncias não é correto exigir a um país sujeito a um processo de ajustamento orçamental que cumpra a todo custo um objetivo de déficit público fixado em termos nominais. Ora, depois disto, como é que se reage? Como é que se pode mudar, não é? Como é que se pode mudar? Tínhamos que renovar a classe política. E a classe política não se autorrenova, tem que ser renovada de fora. E a República, esta República, a terceira, há quem diga que é a segunda, mas para mim é a terceira República, embora a República ditatorial seja um absurdo, enfim, mas é a República. Consideramos esta a terceira, chegou ao fim. Até afastam o público, até afastam o povo das cerimónias oficiais. O que é que querem? É o fim da República. É o fim da República. Mas neste momento, com as circunstâncias que existem, já sei que fez aí paralelismos históricos importantes, sim. Mas com as atuais circunstâncias, qual é o seu apelo? Já disse que as pessoas devem continuar a manifestar-se, mas qual é o seu apelo ao Presidente, aos líderes do país? O meu apelo é este, que a República, que é semi-presidencialista ou semi-parlamentarista, o semi não é nada, nem é carne nem é peixe, que a Constituição, os políticos que tomem juízo, que alterem a Constituição e façam uma República presidencialista, com unidade no mando e que manda quem saiba. E não é a bagunça que hoje existe na divisão partidária. Segundo, é retirar o exclusivo da representação partidária aos partidos políticos. Muito bem. Vou pedir-lhe para passar o microfone ao Rodrigo Diniz, que já está na situação de reformado e a quem estas medidas também agora vão chegar forte e feio, certamente. Felizmente ainda não estou na situação de reformado. Pré-reformado, não é? Estou como pré-reformado e estou a caminhar para lá com muito receio. E isto porque já se falou aqui anteriormente que nós gastámos demais. Eu nunca gastei demais. Eu comprei o carro de acordo com os meus rendimentos. Eu comprei uma casa de acordo com os meus rendimentos. E quando vejo... Custo tinha naquela altura, agora já se vão ser... Não, que se manteriam durante muito tempo, porque, em princípio, se as coisas continuassem como estavam Claro, mas esse contrato estava tudo completamente sob controle. Que havia naquela altura, certamente deixou de existir, porque os ordenados foram cortados. Se não houvesse, neste momento, esta carga que existe sobre os reformados, que não era pensável, na minha opinião... Claro. Dava para cumprir com todos esses compromissos. Não estou a dizer que não vou poder cumprir, mas se não puder cumprir por qualquer razão, eu não serei o culpado.
Eu fiz as coisas de acordo com um plafond familiar que eu tinha, um plafond dos rendimentos da minha família. Por isso, haver tantas pessoas aí para o desemprego, haver uma só segurança social a pagar tudo, eu acho que quando chegar à minha altura, daqui a 2 anos, vai ser complicado. O Rodrigo acha que isto abre caminho a uma certa desresponsabilização da sociedade? Claro que sim. Claro que sim. Aliás, estamos a viver uma desresponsabilização da sociedade. Eu tenho, por exemplo, o caso de um filho que o ano passado, isto não falando da questão da reforma ou da pré-reforma, que o ano passado deixou uma empresa onde estava há 10 anos, não quis nada do Instituto de Emprego, não quis nada de subsídios e montou a sua própria empresa. De apoio de manutenção de computadores. Ele entretanto, há 6 meses arranjou um empregado. Ele neste momento está-se a aguentar de uma forma que me mete medo. Porque as pessoas estão desresponsabilizadas, pedem os serviços, mas não pagam. E vai-se queixar a quem? Não se pode ir para os tribunais. Não há forma de fazer as pessoas pagar. O serviço está feito, o material está feito. É esperar. Ou então fechar. Mas vai-me parar a casa com certeza, porque ele, como empresário também, empresário de uma microempresa, de uma mini empresa, não tem direito a nada. Qual é a sua opinião? Que papel é que acha que o Presidente da República deveria ter neste momento? Nós sabemos, e penso que ainda hoje ou ontem o João Proença falou nisso, que o Presidente tem tido um papel, parece que relevante nos bastidores, muito relevante mesmo. É nos bastidores. É nos bastidores. Nós precisávamos de ver qualquer coisa. Nós precisávamos de ver qualquer coisa. Precisávamos de ver empenho dele. E ele, quando aparece a falar, isto do Facebook já é tarde. E quem é que vai ao Facebook? Há muita gente, os reformados, por exemplo, uma boa parte não vai ao Facebook. Ele tinha que aparecer e dar indicações ao governo. Eu estou com mais receio, especialmente pelo país, pela democracia, por tudo isto. Acho que se está a perder uma oportunidade excelente de aproveitar o povo português que tem feito este tipo de manifestações que só nos podemos orgulhar e está-se a empurrar as pessoas para situações mais radicais. E então aí é que vai ser complicado. A que é que se está a referir? Extremismos que vão acabar por aparecer mais dia menos dia pela situação. Nós vimos o caso da Ponte há uns anos atrás. As pessoas, quando se sentem prejudicadas, quando se sentem encurraladas, há tendência para reagir. Sendo que já disse aí uma coisa muito grave, que é a desresponsabilização da sociedade em dominó. Sim, em dominó, exatamente. Que é o caos de uma sociedade, sim, não é? É em dominó mesmo. Eu vou voltar ao Presidente, João Proença. O senhor, enfim, afirmou, parece que com conhecimento de causa próprio, que o Presidente tem feito um trabalho importante nos bastidores. Se o Presidente não estivesse a fazer esse trabalho de bastidores, já não haveria governo, na sua opinião, nesta altura? Não sei, não sei responder. Agora, sei que o Presidente deu sinais claros de empenhamento em soluções de diálogo político e diálogo social para encontrar saídas para a crise. E isso foi claro na área social, nomeadamente ao relançar o processo negocial que obrigou a cair a meia hora. Foi claro também mais tarde, e até nesta crise que esteve latente da TSU foi muito clara a sua intervenção, mas agora o que eu disse... Tem mantido contactos com o Presidente, no sentido de avaliar por parte da instituição presidencial até o andamento do acordo de concertação social? O Presidente tem mantido esses contactos consigo? Tem mantido esses contactos, e tem mantido os contactos realmente tem sido um elemento dinamizador do diálogo político e social. Agora, era importante que o Presidente agora tivesse uma maior intervenção. Foi isso que basicamente... Isso também o senhor disse ontem. O que é que gostaria de ver? Que esses contactos que o Presidente tem mantido bastidores se aflorassem em público de uma outra forma, que fosse dada uma confiança à sociedade? Sim. Repara, citou há bocado uma frase. Era importante que o Presidente realmente fizesse uma mensagem aos portugueses sobre esta questão. Que saídas para a crise. E, nomeadamente, se é saída para a crise, uma política de austeridade. Mas isto não é uma mensagem aos portugueses? Não, isto é um desabafo no Facebook. E o Presidente da República tem outros meios de Mas quando o Presidente diz que não se podem pedir custos... Não, e eu lembro-me o que disse no dia em que o Governo anunciou a TSU.
No dia em que o Governo, é evidente que o Governo, ao anunciar a TSU, é evidente que comunicou previamente ao Presidente. E o que é que o Presidente disse nesse dia repetidamente? Não se peçam mais sacrifícios sempre aos mesmos, aos trabalhadores, aos pensionistas. Se quiser mais sacrifícios, tem que se pedir também a quem nunca os fez. Foi o que o Presidente fartou repetir. Mas com isso que disse, com esta frase de ontem, que não se pode pedir o cumprimento a qualquer custo de uma meta de déficit, qual é a margem que o senhor acha que fica então agora para o cumprimento do memorando da Troika, quando o Presidente ele próprio diz isto? Não, o Presidente está empenhado. Vamos lá. O que se passou até na Grécia. Na Grécia, há pouco tempo houve eleições. Houve um partido mais à esquerda que a certa altura achou que tinha condições para ganhar. Mudou automaticamente o discurso. E de vez de dizer vai-se fora a Troika, passou a dizer vamos renegociar o memorando com a Troika. Porque sabe bem que fora a Troika significa que a Grécia não tem financiamento. A saída do euro era aquilo, era a explosão da pobreza, com a desvalorização da moeda, do desemprego, não haver financiamento para pagar os hospitais, para pagar as escolas, para pagar bens essenciais. E, portanto, toda a gente sabe isso. Ontem e, portanto, a questão é essa. Outra questão é o atual governo ser mais troiquista que a Troika. É nós, às vezes, aparecer-nos coisas que foram negociadas entre este governo nas revisões trimestrais e a Troika sem ninguém saber. Sobretudo, quando foi em maio de 2011, houve uma coisa central. Houve um governo que negociou, mas foi pedido o apoio aos partidos da oposição, ao PSD e ao CDS. Neste momento, o governo negocia coisas que ninguém conhece. Apanhamos os impactos. Uma das coisas que, eventualmente, terá negociado neste memorando era a subida do horário de trabalho das 35 horas para 40 horas na função pública. Como isso, depois o Governo viu que não tinha condições para levar à prática, veio aí uma margem brutal de medidas contra a função pública, incluindo a diminuição de efetivos. Não pode ser assim. Não pode ser mais troiquista que a Troika. O antigo Presidente Sampaio disse que o Presidente da República já deveria estar a ir a várias chancelarias europeias, ao Eliseu, a Berlim, a Roma, e fazer conferências de imprensa nestes países para sensibilizar para a situação em Portugal. O senhor acha que o Presidente da República pode tomar essa dianteira? Não comento isso diretamente. O Sr. Presidente saberá dos seus poderes presidenciais. Agora, é fundamental que em democracia, e agora até um pouco este comentário, o direito à indignação é fundamental. E, portanto, eu não leio as palavras do Dom Policarpo exatamente do mesmo modo. Mas também é fundamental que em democracia os poderes democráticos funcionem. E um poder democrático é o Presidente, é a Assembleia, é o Governo, são os tribunais. É fundamental que funcionem devidamente. Portanto, é fundamental, o poder não está na rua em democracia, mas é fundamental que o poder ouça à rua, que ouça o direito à indignação, tenha presente realmente o que o povo pensa. Portanto, e isso é que não se está a assistir neste momento. Há cada vez mais um divórcio entre aquilo que as pessoas pensam, não é, como digo, há dentro da rua muitas vozes e muitas posições. E acho que a manifestação de Cristo sempre foi um sucesso extraordinário, porque havia muitas vozes, havia muitas posições, havia pessoas de todas as correntes partidárias e foi isso que lhe deu um sucesso. Estavam indignadas com a situação, indignadas com certas políticas fortemente lesivas. E o senhor acha que as manifestações devem continuar? Não, isso é evidente que com certeza que haverá manifestações. Acho que há um risco de exclusão social, que é um pouco diferente. Acho que de facto temos que ter presente para resolver o problema, conflito pelo conflito não nos conduz a nada. Mas que o conflito é fundamental para as sociedades avançarem. Claro. E que hoje, quando se discute o problema da alternativa, não é tanto o problema, é o problema do que o Presidente disse. Não a austeridade cega, não matar o doente porque lhe dá a dose a mais do remédio. Mas é fundamental dar-lhe uma dose adequada. E, sobretudo, ouvir o que o Presidente diz e ouvir até o FMI. Eu costumo dizer, o FMI é o dono das políticas ultraliberais, privatizações, destruição do aparelho de Estado, etc. Mas o FMI tem repetidamente afirmado, cautela, se não tiverem crescimento económico, não saem da crise. E portanto, Maria Augusta, é fundamental que haja essa preocupação. Maria Augusta Alves, qual é a sua opinião? Este orçamento, como é que vai ser vivido? Qual é a sua expectativa sobre as consequências e o impacto na sociedade? Eu estou bastante preocupada com este orçamento, aliás, já estava preocupada com o do ano passado e este ano fico particularmente preocupada por variadíssimas razões, até porque eu pertenço a uma geração que viveu no auge da sua adolescência o 25 de Abril, criou altas expectativas em relação ao futuro, aos seus projetos de vida, tal como dizia há pouco o Dinis, criámos e projetámos a nossa vida em função
da democracia, em função de uma economia séria, em função de alguns valores que hoje sentimos que nos foram sendo a pouco e pouco retirados debaixo dos pés. Sentimos que o projeto de vida que construímos, quer para nós, quer para legar aos nossos descendentes, nos foi a pouco e pouco, quase que sem nós tomarmos consciência disso, nos foi sendo retirado. E eu que trabalho numa escola, pertenço à direção de uma escola, sinto isso no dia a dia, não só no orçamento da escola, onde isso tudo é visível, como na vida dos alunos da nossa escola. Porque nós temos meninos dos 3 aos 20 anos e chegam-nos quase diariamente famílias que choram, que não têm com o que alimentar os seus filhos, que não têm como comprar um material escolar para os seus filhos, porque os bancos não têm como pagar as prestações, porque ficaram desempregados, e vivo num concelho, e este trabalho é num concelho que já foi há bem pouco tempo um dos mais caros do país. É o concelho de Alcochete, e portanto as residências eram caríssimas, as pessoas mudaram-se da capital para Alcochete, e portanto tinham um nível de vida bastante médio-alto. Podiam ter até os filhos em colégio privado. Neste momento mudam os filhos para a escola pública e quase diariamente, como eu disse, nos chegam com este tipo de problemas. E nós, com o pequeno orçamento que a escola tem, que é cada vez mais reduzido e vai ser outra vez mais reduzido de acordo com a informação que hoje todos obtivemos mais uma vez, vamos conseguindo ainda um pouco, digamos, contornando algumas diretrizes, dar o pequeno almoço a algumas crianças, porque nos desmaiam na aula de educação física, que chegam sem o pequeno almoço, que não têm o almoço, e não têm o almoço, mas têm o seu rendimento do ano passado com o escalão do IRS e da Segurança Social 4 e 5. E, entretanto, ficaram ambos os progenitores desempregados e não há nem como pagar a mensalidade ou a prestação da casa, não há como pagar e já perderam o carro e, portanto, estão os dois numa situação caótica. Ora, isto a nós que vivemos esta situação e que recebemos estes pais que nos choram todos os dias e às vezes mais do que uma família diariamente, é particularmente doloroso, porque eu lembro-me perfeitamente a animação e o entusiasmo com que ajudámos a construir e com que vivemos e com que sentimos que iríamos ter um país que iria ter uma economia séria, que iria ter uma economia de mercado, que iríamos ter empresas produtivas, que iríamos integrar uma Europa e um mercado livre de circulação de pessoas de bem, queríamos ter uma escola para todos, queríamos ter uma saúde também para todos. E essas conquistas nós obtivemos-las durante algum tempo. Hoje temos que pagar tudo e pagar bem caro e cada vez temos menos com que pagar. E vamos ter menos ainda com o novo orçamento. E como diziam algumas das pessoas que já fizeram intervenções, quanto menos recebemos, mais vamos ter que pagar. Portanto, reparei que falou várias vezes numa frase, economia séria, economia séria. A impunidade, a par da austeridade, também é aquilo que está a dilacerar a sociedade portuguesa? Eu penso que sim, porque o facto de, pelo menos é a leitura que nós, cidadãos comuns, genericamente fazemos, é que houve muito pouca seriedade durante estes 38 anos, digamos assim, a alguns níveis houve muito pouca seriedade de quem fez a gestão. E estou um pouco a pegar nas palavras daquele painel do meu lado direito, em que se dizia que muita gente fez, se calhar, alguma gestão um pouco danosa do erário público e dos bens públicos, da coisa pública, digamos assim, e a Justiça também não agiu da forma célere e direta e séria que deveria ter agido e, portanto, mais uma vez, muitas vezes a culpa morreu solteira e, portanto, como foram acumulando impunidades e culpas solteiras, foram-se acumulando todos estes males da nossa sociedade e foram acumulando e nós hoje, infelizmente, temos estes orçamentos para poder ir pagando apenas os juros da dívida, porque eu penso que nem a dívida estamos a conseguir começar a pagar.
Como é que se esse é um dos grandes problemas que ainda não foi aqui abordado. A professora que é, enfim, pertenceu e pertence a uma classe média neste país e que é certamente mãe, certamente tem uma família, qual é o seu estado de espírito nesta altura, sabendo que para o ano a vida lhe será mais difícil ainda e com o acumulado que já tem também? Olha, o meu estado de espírito é de algum desalento e digo-lhe uma coisa, se não fosse sentir que é importante o poder dar algum apoio e algum alento a estas famílias e poder de alguma forma ajudar todos, todos não, quase todos, ou alguns daqueles que nos procuram, porque nem sempre todos aqueles que precisam de ajuda têm a coragem de nos procurar, porque às vezes aqueles que mais precisam são aqueles que menos nos conseguem procurar, porque têm quase vergonha, e nós sabemos que é verdade, porque muitas vezes somos nós que os abordamos porque sentimos que há ali, ou porque nos apercebemos que houve uma mudança de comportamento naquele jovem, naquela criança, e portanto procuramos perceber o porquê daquela mudança e conseguimos assim saber que tem a ver com uma situação económica, social, financeira. Mas se não fosse esse trabalho que está a ter? Se não fosse esse trabalho, efetivamente, às vezes, digo-lhe que a vontade era meter a mochila às costas e ir procurar algum país que não tivesse uma crise tão grande. Mas, por outro lado, acho que também não podemos virar as costas, temos todos que nos unir e procurar fazer alguma coisa por este país, pelo qual eu acho que vale a pena lutar. E acho que temos que fazer alguma coisa, não podemos enfiar a cabeça na areia como a avestruz, nem podemos virar as costas. Temos, efetivamente, que ajudar a mudar e, efetivamente, fazer alguma coisa por nós próprios também e pelas nossas gerações. Dê por onde der, temos que o fazer. Exatamente. Temos que o fazer, manter o equilíbrio. Acho importantíssimo. E temos que fazer alguma coisa por nós e pelos nossos filhos, netos e pelos vindouros. Filhos, netos e por aqueles que herdarão o nosso país, temos essa obrigação. Não pode deixar de existir. Essa obrigação. Temos a obrigação de ficar. Voltamos já para a segunda parte do Prós e Contras. Estamos de regresso para o debate sobre o impacto do Orçamento de Estado na sociedade portuguesa. Domingos Azevedo, eu volto a insistir neste ponto. O que é que a sociedade, neste momento, pode fazer? O que é que pode insistir, o que é que pode pedir à governança? E quando digo governança, estou a falar não só do Governo, do Parlamento e do Presidente da República. De que forma é que deve insistir com esta governança para poder aqui aliviar alguma coisa? Já no ano passado, por esta altura, sensivelmente, eu escrevi um artigo que foi publicado num jornal da nossa praça, em que dizia assim: não morrer da doença, mas morrer da cura. E aquilo que nós assistimos é que, na verdade, a opção, as opções que foram tomadas, são opções que não são coerentes com a nossa realidade económica. E quando eu ouço as pessoas persistirem, fazerem depender o crédito do país, a renegociar o reequilíbrio da nossa dívida pública, eu fico a pensar se estas pessoas estarão em Portugal. Porque o que nós temos, é importante que nós compreendamos isto. Primeiro, há que admitir que nós vivemos, em muitas circunstâncias, acima das nossas possibilidades como país. E não vamos ignorar o que é uma realidade. Mesmo que ali o Rodrigo tenha comprado um carrito mais... o Rodrigo comprou, como eu, com 63 anos, que descontei toda a minha vida. Claro que me sinto frustrado quando chego aos 63 anos à porta da reforma. Sinto-me frustrado por todo o quadro de vida que eu tracei. É agora frustrado. Mas há uma realidade que eu penso que é importante. E que é esta. Não há justificação lógica para continuar a persistir em não ter a capacidade de chegar aos nossos credores e dizer: meus caros amigos, nós temos condições de reequilibrar as coisas. Só que não podemos é ter a habilidade de vir resolver em 3 anos o que levou quase 40 anos a desequilibrar. E não é culpa deste governo, não é culpa só do anterior. São culpas de concessões, de facilitismos que nós admitimos, que os governantes admitiram, porque eram bons,
e que hoje nos vimos confrontados com. Muito bem. E a quem é que pode fazer esse trabalho hoje? O Primeiro governo? compete ao Governo, porque é o Governo que é a súmula, os orientadores da sociedade compreenderem Mas o Ministro das Finanças, que é se não serve, muito que vai bem embora, quisto... que vai embora, não compreende a realidade do país, que vai embora. O Ministro disse hoje que o caminho é estreito e que não é possível. O Sr. Ministro é que constrói o caminho. Então é mau construtor. Então devia ter construído um caminho mais largo. Porque então é mau construtor. E se não entende as coisas assim, não serve para Portugal. Pode ser um excelente economista no Banco de Portugal, numa empresa qualquer. Agora, ser Ministro das Finanças de um país, na minha ótica, carece de compreender a realidade desse país, carece de compreender a realidade do povo e carece de ter a capacidade de que o povo acredite nele. E o que se passa é que hoje o povo não acredita no seu Ministro. Não vale a pena andarmos para aqui com cenários que não fazem sentido. Tivemos um discurso o ano passado que era assim: este vai ser o ano do reequilíbrio. Chegámos a 2013, estamos piores do que estávamos no ano passado. Quem é que se acredita nisto? Alguém? Em agosto disseram que havia haver crescimento em 2013. Exatamente, só que em 2015 vão dizer que vai haver crescimento em 2018 ou 2016. E nós é que vamos pagando estas favas dos erros de ministros ou de outros ministros quaisquer. Mas quem é que pode constituir aqui uma alavanca? O Sr. Presidente da República, se o Governo não é capaz de ver esta realidade, então o Sr. Presidente da República e a sociedade, os Estados são feitos de pessoas, não são feitos de números. E as pessoas choram, as pessoas sofrem, as pessoas têm fome, têm sonhos, têm esperanças e têm expectativas. E aquilo que neste momento se está a tirar às pessoas não são números. São realidades bem diferentes números. E aquilo que se está a tirar às pessoas é exatamente essa vontade de ter esperança. Esse olhar para a frente e não ver lá no fundo uma luz para onde ela seguir. As pessoas estão a ficar sem orientação. E quando as pessoas ficam sem orientação, como dizia há um bocadinho, estou completamente de acordo, quem contesta, a contestação é a esperança de vir a ter esperança. Eu penso que é interessante nós compreendermos isto. E quando há pouquinho dizia, era que este Governo competia de exatamente ser diferente, dando essa esperança às pessoas. Mas dando-a como? Primeiro, ser mais transparente nos seus atos, ter necessidades de organização do Estado, praticar atos que os cidadãos compreendam como é que funciona o Estado. Se pagam, porquê é que pagam? Ter atitudes de penalizar fortemente todos aqueles que são contra esse mesmo Estado. Ter ações no sentido de defender esse próprio Estado. Ora, nós não vemos isto. Vamos reduzir a despesa pública. O que é que a sociedade sabe dos trabalhos preparatórios que o Governo fez para diminuir a despesa pública? Que impacto é que isso tem na vida dos cidadãos? Não sabemos. Falou-se em algumas fundações. Falou-se em algumas fundações, não se falou em mais nada. Ora, governar não é isso. Governar é partilhar com os cidadãos as dificuldades de um espaço que é um território e de um povo que habita esse território. E esse esforço de viver com os cidadãos, de partilhar com os cidadãos, para que os cidadãos compreendam a vida e a necessidade de tomar determinadas atitudes na nação, não existiram. Dito de outra maneira, nós vemos-nos confrontados com realidades, ninguém as explica e os cidadãos não as compreendem, mas pagámos-las a preço muito caro. Carlos Abreu Amorim, com este retrato, onde é que vamos parar? Bom, eu não sei exatamente onde é que vamos parar, mas sei precisamente onde é que vamos parar se mudarmos o caminho da austeridade e se, digamos assim, relaxarmos neste caminho que sem dúvida nenhuma que é estreito, independentemente de haver alternativas para as medidas. Mas desculpa, e vamos... posso fazer só uma pergunta? Se o senhor for credor de alguém, se alguém emprestar dinheiro a si, se o senhor for credor de alguém, se o senhor receber, emprestar dinheiro a alguém, qual é a sua primeira preocupação? É receber rendimento daquilo que empresta. E garantir que recebe aquilo que empresta, não é isso? Mas então digam lá qual é o problema que Portugal tem de pedir à Troika para que em vez de 3 dê 5 ou 6. Há muitas alternativas, só queria dizer que este caminho que foi aqui de alguma maneira gizado,
É um caminho, enfim, vai-me desculpar, mas é um pouco simplificar as relações económicas internacionais, porque não é pelo facto de um determinado país chegar ao pé dos seus credores e exigir uma renegociação que ela vai acontecer por obra e graça do Espírito Santo. A Grécia fez isso e não conseguiu. E, portanto, nós temos que pôr a questão em termos muito claros e, sobretudo, realistas. E o caminho, e eu sei perfeitamente, mas eu gostava que me deixasse acabar, eu sei perfeitamente qual é o caminho, o nosso destino, se nós eventualmente sairmos do euro e se entrarmos na bancarrota. É o caminho da desvalorização em mais de 50% da nossa moeda. É o caminho da destruição completa das poupanças. Ninguém sai do euro, desculpe lá, isso é uma certeza absoluta que não tem qualquer base na realidade. Mas essa é uma boa questão. É neste momento um papão que se pode exibir a saída do euro ou é real? Não é questão de papão. Nós temos que ser um país que cumpre os seus compromissos e temos que ser um país que ganhe credibilidade internacional. Agora, deixe-me só dizer aqui algumas coisas que foram ditas que eu tenho, vai-me desculpar, mas eu tenho que, enfim, fazer um comentário muito rápido a isto. Em primeiro lugar, aquilo que foi dito do Sr. Cardeal Patriarca, o Sr. Cardeal Patriarca leu muitíssimo bem a Constituição. A nossa Constituição está lá plasmado o modelo de representação democrática e a grande conquista de Abril foi o voto. E o voto é insubstituível. Em segundo lugar, em relação à mensagem do Sr. Presidente da República, eu não tenho nenhuma procuração para dizer aqui, nem sei fazer a interpretação autêntica daquilo que disse o Sr. Presidente da República. Agora, estou perfeitamente convicto que o Sr. Presidente da República não quis fazer, nem de perto, nem remotamente, a interpretação de que nós não devemos cumprir os nossos compromissos internacionais. O Sr. Presidente da República fez no seguimento das declarações de Christine Lagarde e de outros, quis fazer um aviso, por isso é que eventualmente terá escolhido o Facebook, dirigida às entidades internacionais e não dirigida, obviamente, ao Governo, com a interpretação que tem sido dada, mas são as entidades internacionais que vão entrar no Facebook? Que se está a querer dizer que o professor Cavaco Silva disse que nós não devemos cumprir os nossos compromissos. Não é isso. Deixe-me só dizer uma coisa em relação, com isto termino, deixe-me só dizer uma coisa que eu julgo que é muito importante. Deixe-me dizer alguma coisa que isto é muito importante. O professor António Manuel Silva fez uma intervenção que eu gostei muito e disse que era especialista na questão da final, na questão da história do século XIX. Agarra-me uma calma, não é preciso a gente perder a calma, está bem? No final do século XIX. Com certeza que sim, tenha calma, que já vamos ouvir. Estamos a ouvir os dois lados. Os vários lados, aqui há muitos lados, não há só dois. Há muitos lados, como reparou bem, o Dr. Domingos Azevedo que está deste lado, não está deste lado. Os lados, simbolicamente representados, não querem dizer lados. Aqui há pessoas e opiniões. Mas vamos agarrar uma calma que eu até vou ouvir assim se tiver tempo. Mas só uma coisa muito rápida. É que o professor António Manuel Silva falou aqui e disse que era especialista na história do final do século XIX e durante o século XX, segundo julgo de perceber. E esse final do século XIX é muito importante, porque foi no final do século XIX, designadamente na década de 90, que nós entramos em bancarrota. Bancarrota essa cuja conta foi paga, já agora, talvez convenha informar, foi paga já no tempo, o último cheque foi mandado no tempo do governo de António Guterres. Portanto, demoramos quase 100 anos a pagar uma dívida dessa bancarrota. Olha, bem que e alguma coisa com isto termino. Fátima, deixa-me só acabar. Agora tem que terminar. Há aqui uma coisa muito importante que é preciso saber. Joana, entra a Joana. Agora desculpa lá, senão não dá para colocar as dívidas todas no mesmo saco tem graça, porque agora depois podíamos passar à dívida da Alemanha no pós-guerra, que foi perdoada pela Grécia, em todas as cedências que se fazem consoante a natureza das dívidas e que não estão aqui a ser discutidas. Não é? Existem dívidas ilegítimas, existem dívidas odiosas, existe toda uma discussão à volta disto que pode ser tida. Agora, o que eu não posso deixar de dizer é que ouço agora esta descrição do caos que vem aí se nós sairmos do euro. Como ouvi há pouco o João Proença falar do caos que iria ter com os gregos se eles saíssem do euro. Que engraçado, eu ouvi a descrição do João Proença e eu achava que isto era o estado em que a Grécia está hoje. Não é. Eu não sei, devemos estar em realidades diferentes, novamente, porque este é o estado em que a Grécia está hoje. As pessoas entregam os filhos às instituições porque não os podem sustentar. Não há saúde. Há pessoas a passar fome que estão a ser enviadas para instituições e serviços da Aurora Dourada, dos neonazis. Nós sabemos onde é que isto vai dar. Entregamos pessoas esfomeadas aos neonazis, sabemos que estamos a entregar para uma fábrica de monstros. É isso que vai acontecer. Nós sabemos isso. Agora, eu ouço todas estas descrições do país e da política internacional e da economia internacional. Eu, como disse, não sou técnica, eu sou atriz e sou cidadã acima de tudo. E eu acho que vocês não estão a falar do país em que eu vivo, porque nós temos 30 milhões de crianças na pobreza.
Nós temos crianças a ligar para o SOS Criança, 30 milhões, pronto, exato, peço imensa desculpa, obviamente vou buscar os meus números, enganei-me. 30 milhões de crianças nos 29... Não, são 30 milhões de crianças, eu sei onde é que buscar o número. São 30 milhões de crianças nos 29 países ditos desenvolvidos, economicamente desenvolvidos da Europa. São 39 crianças. E em 29, Portugal está no 25º lugar. Portanto, comparativamente, obviamente este número saiu-me ao contrário, mas acho que toda a gente percebeu o que é que eu queria dizer. Os números da pobreza, 115 milhões na Europa, 23%. Estamos a falar de pessoas. E eu pergunto-vos o que é um país e o que é um continente? Se são os números que os senhores me estão a falar, se são estas pessoas que chegam à escola da senhora Augusta, peço desculpa, não fixei o nome todo, com fome e a desmaiar e sem poderem estudar. É que eu acho que o meu país é aquilo. Não é isto que os senhores estão a falar. E há outra coisa, só para terminar, que eu saiba, e peço desculpa, Fátima, isto é uma crítica direta ao programa, mesmo. Realmente há muitos prós e muitos contras. Que eu saiba, há uma central sindical chamada CGTP, que apresentou 4 alternativas antes do dia 29 e 4 alternativas depois do dia 29. A este orçamento e a este programa de governo que é indiscutível. E não está aqui ninguém, não sou eu que vou fazer. Em 10 anos de programa que faz hoje, a CGTP esteve aqui 18 vezes, tenho aqui os números. Fátima, o João Proença e o GT estiveram 9. Ótimo, portanto, fico feliz. Bateu à porta errada. Não, mas Fátima, se não se importa. Fátima, eu peço desculpa, deixe-me concluir. Deixe-me só concluir. A minha crítica era a este programa especificamente e a este momento que vivemos agora. Pois, mas não pode vir toda a gente que mover. Pois, mas peço desculpa, há uma central que tem 8 propostas alternativas. Esteve aqui, eu gostava de ouvir alguém aqui explicar. Tomou lugar e vai estar certamente proximamente. Deixe-me só acrescentar uma coisa em relação ao que disse a Joana. Deixe-me fazer aqui o ping-pong. Deixe-me só acrescentar, porque havia um problema em relação àquilo que disseram do outro lado, e disse o Jaime, e disse o Carlos, que não há alternativas de programa da Troika. E o problema é que o programa da Troika não é cumprível. Não é cumprível. Se nós vamos ver, estamos neste momento com uma dívida de 120% do PIB. Para chegarmos aos critérios mais tristes, para chegarmos aos critérios de 60%, precisamos debater durante os próximos anos, dos próximos 20 anos, 5 mil milhões de euros por ano. Ora, isso é impossível. E dizer que sairmos do euro e vem a catástrofe, é verdade, se calhar sairmos do euro vem a catástrofe, mas não é só para nós. Os alemães, se nós sairmos do euro e o euro acabar, têm, segundo o estudo da UBS, que você conhece muito bem, têm a 20 a 25% do PIB que vão perder. Quer dizer que é possível renegociar, porque nós não vamos pagar a dívida nestas condições. Nós não vamos produzir. A única forma de pagar a dívida é produzir e ter economia. Destruir a economia não produz rigorosamente nada. E, de certa maneira, portanto, o problema é, quando você diz que este plano, ainda por cima, é equitativo, há bocado disse isso, é fantasticamente equitativo, que a própria Comissão Europeia, em 2012, em janeiro, disse que não havia nenhum país estudado que tivesse tido o comportamento de Portugal, que é, os pobres pagaram mais que os ricos. Foi isso que disseram em relação ao estudo. E esta é aquilo que é equitativo. E quando vamos à página 48 do orçamento e vemos a tabela de esforço, reparamos que as empresas, dos 3 mil milhões que pagam os contribuintes assalariados, pagam 250 milhões à volta disso. E o resto é Estado. E o Estado também somos nós, porque perdemos serviços públicos de saúde, perdemos gente a trabalhar, porque há esta história absolutamente fantástica, que quando nós despedimos alguém do Estado, é um corte na despesa, quando na prática estamos a desempregar exatamente uma pessoa, como a despedimos do ponto de vista do privado. E a questão fundamental daqui, e só para terminar, a despesa, quando na prática estamos a desempregar exatamente uma pessoa, como a despedimos do ponto de vista do privado. E a questão fundamental daqui, e só para terminar, em 2009, o professor João Ferreira do Amaral fez um estudo e disse que o nosso grande problema, com a taxa de desemprego que tínhamos na altura, dava que nós estávamos com aquelas pessoas desperdiçadas, na altura eram 360 mil pessoas, 23 mil milhões abaixo do que podíamos produzir. E o nosso grande problema é exatamente isso. Tem que haver uma alternativa construída objetivamente com os nossos parceiros europeus que permita haver trabalho, permita que as pessoas possam viver neste país, que possam produzir e ir para a frente. Ora, esta canga da dívida não nos permite fazer isso. Nós, no final, vamos estar pior e não vamos pagar a ninguém. E a única forma de fazer isso é alterar a política e concluir que a Troika não é a austeridade. Disse que há uma desigualdade na forma como a austeridade está a ser paga. Já nos Esteves, isso reflete-se neste orçamento? Eu concordo em alguns pontos consigo. Agora, vai concordar comigo também que a nossa dívida para
o global da zona euro é uma gota d'água. A nossa dívida para nós é brutal. A Europa vive bem sem nós. A Europa vive bem sem a Europa do Sul. Nós tivemos que negociar este empréstimo em condição de emergência. E, portanto, temos que ajustar à necessidade de regularizar as nossas contas públicas e de conseguir pagar. Porque o Nuno sabe bem que se a Grécia hoje está numa situação absolutamente lamentável, se já tivesse saído do euro, estaria 1000 vezes pior. Estaria a ferro e fogo ainda mais do que aquilo que já está. Aquilo que eu gostaria que o meu país conseguisse era dar a volta por cima. E eu penso que, de alguma forma, nós temos sido extraordinariamente negativos neste programa e algumas coisas não são totalmente verdade. Eu penso que há boas notícias. E notícias no sentido positivo. O saldo primário, ou seja, o saldo do Estado, sem contar com juros, como é evidente, mas é o primeiro passo, como se sabe muito bem. O saldo primário é previsivelmente nulo no próximo ano. A contração da despesa pública, e isso é fundamental para reduzir a carga fiscal, que todos nós nos queixamos ilegitimamente, a redução da despesa pública prevista para o próximo ano, em 2014, bom teria sido que tivesse ocorrido em 2012, não aconteceu. Andando para a frente, 2013, 2014, são 4 mil milhões. E esses 4 mil milhões são os 5 mil milhões que referia, ou então uma redução, ou então uma redução do esforço fiscal que todos nós nos estamos a queixar. Quando se fala da distribuição dos sacrifícios, eu recordo que a taxa marginal de IRS subiu de 42% para 54,5% neste momento. Que os rendimentos capitais eram tributados a 20%, foram-no a 21,5%, foram-no a 25%, vão ser este ano a 26,5%, no próximo ano serão a 28%. Que as grandes empresas que agora me referia vão aumentar em 5 pontos percentuais a sua contribuição. E poderia continuar. Portanto, há aqui de facto uma tributação efetiva, vamos ver que não são tributados grande parte desses rendimentos. A tributação efetiva vai verificar que fogem dessa tributação como também sabe muito bem, porque temos conversado bastante, como sabe, as medidas de fiscalização e de prevenção da evasão que foram introduzidas para 2012 são enormes e vão ser reforçadas em 2013. Nomeadamente, como sabe, o Orçamento de Estado prevê uma limitação enorme à adoção dos encargos financeiros aos juros pagos pelas empresas, e isso vai levar ao aumento exponencial da tributação efetiva das empresas. Portanto, há que ver todos os... E eu agora tenho que meter aqui outros ângulos, senão fico aqui em falta com alguns cidadãos. Amanhã há uma manifestação nacional dos restaurantes. A economia está a estrangular-se com o orçamento e a perspectiva a continuar este IVA na restauração, dizem os proprietários de restaurantes, será o fecho cada vez maior de mais restaurantes. Por favor, vou dar a palavra aqui ao Júlio Fernandes e ao António, como é que ele se chama? Meu Deus, José Pereira. O José Pereira, Júlio Fernandes e o José Pereira, os dois, um do Porto, outro de Lisboa. Boa noite. Eu já ouvi de facto aqui coisas incríveis, que dá uma ideia que não estamos a falar do meu país. Eu estou aqui a representar o Movimento Nacional de Restaurantes de Empresários da Restauração. Marcamos esta concentração já há cerca de mês e meio, porque achamos que este setor está a entrar num caminho de um precipício total. Somos o maior empregador deste país, estamos a falar de 300 mil pessoas. Qual é a vossa expectativa sobre o IVA? Vocês estão a pedir para se baixar o IVA na restauração? A expectativa é que, segundo um estudo que foi feito recentemente, se manter o IVA a 23%, vão fechar 40 mil empresas, eu repito, 40 mil empresas, 2012 e 2013, e há 100 mil pessoas que vão para o desemprego. Eu repito, 100 mil pessoas. Portanto, eu acho que chegou a hora de começarmos a falar... Este senhor, da Pricewaterhouse, fez o estudo. Eu acho que começou a chegar a hora de começarmos a falar no país real, no país que temos. E eu vou dar um exemplo como é que este setor neste momento é completamente inviável. Imaginemos que há 4 clientes que entram dentro de um restaurante e cada cliente vai pagar 25 euros no final, portanto essa mesa, vamos ter a despesa dessa mesa são 100 euros. O primeiro cliente que se senta na mesa, eu penso que este exemplo, para quem está lá em casa, vai perceber porque é que este setor não tem futuro. O primeiro cliente que se senta vai pagar o IVA, estamos a falar de 23%, e vai pagar as taxas dos cartões, que em média são 2%. O segundo cliente que se vai sentar na mesa vai pagar os custos com matéria-prima que ronda os 35%. O terceiro cliente que se senta na mesa vai pagar os custos com o pessoal, estamos a falar de segurança social, todos os custos inerentes
a um funcionário que ronda também os 35%. No final, os 3 primeiros clientes que sentam, nós já temos custos fixos de 95%. O 4º cliente que se vai sentar vai pagar tudo o resto. Os 5% tem que dar para pagar a luz, a água, telefones, os custos normais de uma empresa. Portanto, não é difícil. O Sr. Ministro, se nos estiver a ouvir, não é difícil ele perceber que vai matar este setor. E este setor vai desaparecer. Estamos a falar de um setor que é fundamental para a economia. Eu gostava de ouvir o Sr. Deputado Carlos Abreu Lima, porque no fundo eu acho que é o representante oficial que está aqui do Governo. E eu gostava estou a falar diretamente para o Sr. Deputado com todo o respeito, no dia que vai carregar no botão a votar este orçamento, vai ter consciência que vai matar uma economia, vai matar um setor fundamental. E este setor envolve diretamente 300 mil funcionários, como eu disse, 80 mil empresas, mas indiretamente centenas de milhares de pessoas dependem deste setor. E este setor, neste momento, está a passar por uma fase crítica, como eu disse. Nós estamos a definhar desde 2008, porque isso estamos no meio de um percurso. Desde 2008, tudo bem atrás. Desde 2008 que nós estamos a sentir a crise, portanto, quando ela chega aqui à Europa, e desde 2008 até 2011 nós estamos a falar de quebras de 15%, 20%. Os restaurantes foram-se adaptando à situação, foram reduzindo custos, foram despedindo funcionários, e chegamos a 2011 numa fase crucial, em que, se houvesse o mínimo de sensibilidade e respeito pela economia deste país, este país, 90% da economia depende diretamente de micro e pequenas empresas. Há bocado ouvi aí uma frase incrível. Eu vou ter que lhe pedir para passar a palavra ao Júlio Fernandes, já não tenho espaço para os dois. Tem que terminar. Portanto, a concentração que amanhã vamos fazer aqui na Assembleia da República, estamos a falar que milhares de empresários que trabalham 7 dias por semana. Eu acho que este setor tem que começar a ser respeitado. Muito bem. Que trabalham 7 dias por semana, não é... Passa o microfone. Vamos lá ver. Júlio, eu já agora, você é proprietário aqui em Lisboa de restaurantes, e eu gostava de saber não só a sua opinião sobre o futuro da restauração com este IVA, mas também sobre o país. Muito boa noite. De facto, a restauração não está bem. E eu temo que no mês de novembro, quando os restaurantes tiverem que pagar a terceira tranche do IVA trimestral, que muitos mais vão fechar. E quando fecha um restaurante, não fecha só um restaurante. Quando fecha um restaurante, são alguns empregados que ficam no desemprego e são os próprios proprietários. E eu gostaria de lembrar aqui que na restauração, a maioria dos proprietários de restaurantes foram empregados e tiveram, com muito trabalho, a possibilidade de ter o seu próprio restaurante. E, tendo em conta a legislação deste país, se o restaurante fechar, eles não têm qualquer tipo de apoio social. E esta situação é uma situação que depois se multiplica não só pelos próprios pessoas dos restaurantes, mas também pelos seus fornecedores. E isso é uma bola de neve incrível. Mas a descida do IVA impediria o fecho desses restaurantes? A descida do IVA ajudaria a encontrarmos uma alavanca da economia, porque nós não precisamos de inventar nada. A Irlanda, que está a passar um problema idêntico ao nosso, para que a economia se desenvolvesse, baixou o IVA para 8%. Portanto, estamos com exemplos claros que a Aresp tem divulgado, nomeadamente no estudo que aqui já se falou, e queria aqui dizer que a Aresp amanhã vai apoiar esta manifestação, na medida em que nos parece correto estar ao lado de todos aqueles que querem, com a sua voz e com a sua presença, dizer que este estado de coisas vai arruinar a economia portuguesa, vai deixar que muitas pequenas e médias empresas e todos os seus empregados deixem de ter possibilidade de viver uma vida digna. Tenho uma ideia de quantos restaurantes já fecharam desde o início da crise? Nós temos um acompanhamento e podemos dizer que mais de 17 mil restaurantes já fecharam em todo o país. Mas queria lhe dizer também que o problema que hoje os restaurantes e as pastelarias vivem é da falta de consumo. As pessoas não têm dinheiro para, nomeadamente, ir tomar o seu pequeno almoço à pastelaria. As pessoas, nomeadamente, têm cafetarias dentro de hospitais,
Dentro de instituições públicas, sentiu-se muito aquilo que estão a fazer ao setor público, às pessoas do setor público. As pessoas trazem a lancheira de casa, não almoçam no estabelecimento e muitas vezes vão apenas lanchar porque esperas depois uma refeição melhor em casa. Muito bem. Tenho que lhe tirar a palavra, agora vou dar a palavra aqui ao Mauro Sampaio. É um microempresário, vive em Portugal há 30 anos, embora eu creio que nasceu no Brasil. Portanto, conhece muito bem aqui o tecido económico português e está a acompanhar toda a situação. Queria-lhe também perguntar, com os seus 30 anos de Portugal e um empresário perfeitamente imbricado no tecido económico português, o que é que pensa deste Orçamento de Estado? Olha, Fátima, esses 30 anos têm várias facetas e que é muito rico e muito interessante colocar aqui e ter esta oportunidade. Em primeiro lugar, eu fui a todas as manifestações desde o 15 de setembro. E é preciso que o povo português não perca o norte, para que consiga desenvolver o seu próprio modelo. O seu próprio modelo não pode mais contar com essa classe política, porque há corrupção a todos os níveis na sociedade. Todos os níveis. Não é possível, porque o problema, passando para o Portugal, para o povo, para aquilo que nós sentimos no dia a dia, existe uma coisa fundamental para as pessoas e também para os microempresários. Chama-se confiança. E a confiança só nasce de uma gestão responsável e honesta. Nós temos efetivamente corrupção a sério. E eu tive a oportunidade de conversar há 2 semanas com o ministro brasileiro, equivalente aqui ao professor presidente do Tesouro. Finanças, ao ministro das Finanças? Não, o professor... agora me fala... Não interessa, o ministro de que área? O Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas, presidente do Tribunal de Contas. Perfeitamente, o Tribunal de Contas. O Guilherme de Oliveira Martins. O Guilherme de Oliveira Martins, tive a oportunidade, porque eu estive com o ministro brasileiro na Torre do Tombo e expliquei uma coisa muito simples que todos nós percebemos. Portugal e Grécia faliram por corrupção do Estado. Corrupção de Estado é a chamada, isso foi muito interessante, é a chamada gestão criativa. E o ministro brasileiro olhou para mim, eu já muito português, claro, não é? Mas desculpe, o que é gestão criativa? E a testemunha é a própria assessora do professor Guilherme de Oliveira Martins, que estava com ele. E eu até achei graça a reação dele, porque, de fato, gestão criativa não é algo que ele conceba, mas que aqui é praticada todos os dias. E nós estamos a pagar isso. E as manifestações que estão nas ruas já não são as manifestações pós-revolucionárias. O povo de agora, de 2012, português, não é o mesmo da década de 70. As pessoas são mais formadas, mais informadas e sabem perfeitamente que não querem mais serem governados com corrupção. Não há um processo em Portugal que termine e que alguém seja preso. Nós temos um ministro que foi da administração interna, ministro das polícias, está meio fugido, meio exilado em Cabo Verde. Um presidente da República que é economista e sabia perfeitamente que o BPN servia para lavar dinheiro. São as principais instituições portuguesas. E eu, como sou filho de português transmontano, tal como Passos Coelho. Não é? Ele nasceu em Angola, eu nasci no Rio de Janeiro. É mais ou menos igual. Eu tenho a idade dele. Nós andamos os dois no Pedro Nunes. Eu fui microempresário desde os 22 anos. E não precisei de Miguel Relvas para buscar cunhas para meter dinheiro na minha empresa. Um primeiro-ministro com essa experiência profissional quer governar Portugal como? Nós sabemos que há uma camorra de bandos costumes, mas há.
E não vale a pena insistirmos, por isso que o povo está na rua. Está diferente, está de forma diferente. Eu acredito em Portugal. O que nos está a dizer é que, como há pouco já se falou aqui com a professora de Alcochete, mais do que a austeridade, as pessoas revoltam-se contra aquilo que consideram que foi uma certa impunidade da vida portuguesa nos últimos anos, é isso? Efetivamente, o povo português está amadurecido, ninguém tem que ensinar... É um problema ético, no seu entender. Exatamente, ninguém tem que ensinar nada a um português. O povo português é extremamente criativo, trabalhador, engenhoso. A prova provada é o grande patrimônio internacional português. Mas nada. Acho que até nem fica bem eu dizer uma coisa desta, porque é tão óbvio. Agora, um país pequeno, que precisa de justiça e que não pode ter, por exemplo, as suas empresas públicas a fornecerem a buscarem seus fornecedores sempre, as mesmas pessoas, não pode haver o compadrio que está a ocorrer, não pode se manter mais. E nós todos, o povo já sentiu que há qualquer coisa que está a passar ao lado. E muitas pessoas que estão aqui, inclusive nesses quadros, sabem como é que funciona o esquema português de corrupção. E eu, como cidadão luso brasileiro, com muitíssimo orgulho, tenho uma contribuição para dar neste momento. E é procurar nas instituições brasileiras ao mais alto nível, e chego lá com facilidade, incluindo a Polícia Federal Brasileira, usar aquele patrimônio que é português também, para pressionar o Estado português e as instituições de justiça internacionais para estarem de olho aberto, porque o povo português não vai conseguir se livrar desses esquemas sozinho. Muito bem. A Inês Gonçalves, Inês Cardoso, aliás, já foi jornalista, já deixou de ser e neste momento vive em Proença Nova, não é? Sim, Proença Nova, porque se lhe tornou mais fácil regressar àquele que foi o seu ninho e, portanto, está nessa região. O que é que pensa da sua vida para o próximo ano? Trabalha na Câmara de Proença Nova, é? Sim, trabalho na Câmara de Proença Nova, portanto, na área da comunicação. E exatamente por representar uma região diferente da maior parte das pessoas aqui, eu ouvi várias pessoas dizer: este não é o meu país, o país de que estamos aqui a falar não é o meu país. A verdade é que também não há um país, nem sequer há dois, como às vezes diz litoral e interior, há muitos países, e embora todos saibamos isso em teoria, eu percebo muito melhor desde que estou em Proença Nova há 1 ano e meio. E uma das coisas que começava por dizer, apesar de só termos cá um deputado, e portanto não poderá levar o recado para todas as bancadas parlamentares, é que eu acho que os nossos políticos que sabem muito pouco desse país real, e apesar de todos terem dias para trabalho parlamentar nos seus círculos pelos quais são eleitos, eu lamento, por exemplo, que estando numa Câmara Municipal, em quase 2 anos não tenha tido ao Conselho para conhecer a realidade, para visitar as escolas, para visitar seja o que for, a visita de nenhum deputado. Se calhar quando houver uma inauguração talvez, mas esse é o primeiro recado. Eu acho que ninguém pode governar se não está muito mais perto das populações. Em relação ao que espero para o próximo ano, bom, também já se tem dito aqui que está tudo muito pessimista, é difícil não estar, porque acho que uma das coisas piores que nos roubaram foi a esperança, que já se falou aqui tanto. E acho que essa esperança nos foi roubada porque nós estamos há muitos anos a viver sempre... a apertar o cinto, não é? Exato, a apertar o cinto, a ouvir... Também já ouvimos várias vezes que íamos sair da recessão e que a retoma vinha aí. Mas agora já ninguém acredita. Não há retoma. E por outro lado é a questão das alternativas, também já foi aqui referida, está muito na moda falar de alternativas. Está na moda porque nós tentamos limitar o conceito de alternativa. O conceito de alternativa é se aquela medida pode ser ajustada um bocadinho mais ao lado ou não. E a alternativa é muito mais do que isso. Nós tivemos uma matriz que nos trouxe até aqui, e provavelmente é errado continuarmos a pensar que resolvemos o problema dentro da mesma matriz. E eu acho que o grande problema da nossa falta de esperança é esse. É que não sentimos que a caixa se abra e que se deixe de pensar em círculos para se acreditar que há outros modelos e que há outras possibilidades, por mais que digamos que não é realista, porque vivemos num mundo global que nos deixa um bocadinho num colete de forças. A verdade é que
há outras matrizes possíveis, com certeza, se todos Deixe-me ir novamente aqui ao João Proença, porque a questão que lhe coloco, João Proença, uma vez que agora já é conhecida a essência do documento do Orçamento de Estado e, portanto, pouco mudou para aquela que foi apresentado há dias, e mesmo que seja alguma coisa alterada na Assembleia da República, também, como já aqui foi dito, a grande matriz não vai ser mudada. Como é que encara o futuro? O acordo de concertação social, por exemplo, vai pô-lo em causa? Até onde vai levar as manifestações de rua? Equacionar uma greve geral? Como é que encara os próximos tempos, agora depois de saber que o que tem pela frente é este 2013 com este orçamento? Olha, em primeiro lugar, lutar para um orçamento diferente e assumir nessa luta as formas que os sindicatos da UGT entenderem convenientes. Portanto, é evidente que é um orçamento inaceitável, que é um orçamento que tem que ser mudado. Mas também tenhamos a noção que no país que estamos, o conflito pelo conflito não contribui para a solução. Portanto, há limites ao conflito como objetivo final. O objetivo final é negociar, é acordar, é de facto mudar aquilo que é o modelo de desenvolvimento do país. E isso é central. Portanto, este é um orçamento de injustiça fiscal. Quando há bocado se falava que o IRS também vai aumentar, bem, o IRS aumenta 3%, o IRC aumenta 3%, o IRS aumenta 30%. O IRC, no orçamento, aumenta... estou a ver no tomate. Os aumentos são brutais, pronto. Aumenta 3,9%, nas palavras do próprio Ministro. E o IRS aumenta 30,7%. E a realidade deste ano? A realidade deste ano é que estava previsto que o IRC aumentasse, está a diminuir. Estava previsto que o IRS aumentasse, aumenta muito mais do que estava previsto. E provavelmente, para o ano, vamos confrontar com a mesma situação se nada mudar. Por isso lhe pergunto, porque aumenta como é que a fraude agora, e a fuga fiscal. Como é que encara agora? O senhor que tem sido aqui ponto de equilíbrio fulcral na manutenção daquilo que tem sido o acordo de concertação social, como é que encara agora o futuro? O GT bate-se por um sindicalismo por oposição à ação. E acreditamos no diálogo social para a saída para a crise. Não somos só nós, são os sindicatos da Confederação Europeia de Sindicatos. Quando os sindicatos em Espanha fazem uma greve geral, primeira palavra de ordem, queremos diálogo social. Porque em Espanha hoje não há qualquer tipo de diálogo social. Como na Grécia, não há qualquer tipo de diálogo social. Felizmente não estamos nessa situação. E são possíveis entendimentos entre trabalhadores e empregadores para tentar algumas soluções. Porque também tínhamos a noção clara. Não há emprego sem empresas. Mas temos é que isto promover um modelo de desenvolvimento com maior justiça, que é uma coisa diferente. Quando ouvia os empresários da restauração, bem, é importante discutir os impostos, e nós até somos favoráveis à diminuição do IVA, mas não há futuro para a restauração, para o comércio, se não aumentar o consumo interno. Claro. Se nós não apostarmos no crescimento, e crescimento implica fundamentalmente, diria, 4 coisas: investimento, consumo, confiança, por um lado. E uma quarta coisa, que é melhorar a competitividade das empresas. Mas há pouco o senhor assumiu e admitiu que o Presidente da República tem tido um papel crucial no diálogo consigo próprio, na manutenção deste acordo. A minha pergunta é se chegou a hora de ser agora o senhor, de certa forma, a pressionar também o Presidente da República para que ele tenha outra ação junto de entidades internacionais ou nacionais. A UGT pressiona o Sr. Presidente da República, como às vezes o Sr. Presidente da República também pressiona a UGT nas relações diretas, digamos, na aposta, por exemplo, no diálogo social. Mas agora, entendemos... Mas pretende fazer uma greve geral agora a 12 de novembro ou não? A greve geral de 14 de novembro é uma greve geral divisionista e sectária. Mas acha foi que marcada muito agora? Antes qualquer orçamento. Muito antes foi marcada com 2 palavras de ordem com as quais estamos totalmente em desacordo. Fora a Troika, abaixo o Governo. Acho que abaixo o Governo passa pelos mecanismos democráticos, passa pelo Presidente da República, passa pela Assembleia. Não acha que é preciso sair do diálogo e não, nós temos claramente que estaríamos disponíveis para uma greve geral a marcar oportunamente em diálogo entre centrais. Não estamos disponíveis para ir para uma greve geral em que não há diálogo, portanto não há unidade de ação sem diálogo. Portanto, a primeira questão da unidade de ação é construir objetivos comuns. Não houve qualquer diálogo, não há quaisquer objetivos comuns. Também poderia haver, e voltando a 88, é uma greve geral que é discutida, privadamente ou não, e depois as pessoas declaram uma greve geral simultânea com objetivos diferentes. E não é este o caso neste momento? Não é este o caso. 14 de novembro é outra coisa totalmente diferente. Mas poderá vir a ser o caso mais à frente? Agora, o desafio está de cima da mesa de ir a outras formas de luta, incluindo a greve geral, que é possível. Agora, é possível, de facto,
É fundamental lutar por políticas de crescimento e emprego. O orçamento tem lá umas coisas. Portanto, depois de muito chatearmos, em termos do GT, o orçamento meteu lá umas coisas. Mas não é aquilo que são políticas de crescimento e emprego. E como digo, uma das condições fundamentais, e foi muito focada aqui, é as pessoas acreditarem no futuro. É as pessoas acreditarem que há objetivos para além do déficit. Neste momento, o único objetivo é o déficit da redução da dívida pública. Não pode ser. Também não acredito minimamente que, quando se resolver o déficit e a dívida, automaticamente o crescimento económico vem aí. Nada disso prova. Por exemplo, uma não condição... respondeu a seu acordo de concertação social se vai manter... Não, continuo a dizer que há duas coisas totalmente diferentes. Uma é o acordo de concertação social, outra é o diálogo social tripartido. Batermos sempre pelo reforço do diálogo social tripartido como instrumento fundamental para a defesa do país. O acordo já é outra coisa. O acordo poderá ser outra coisa. Não acha que o acordo foi violado pelo Governo? Tem algumas coisas que tem violado, sobretudo não tem cumprido. E é fundamental que cumpra, nomeadamente o que lá está, é um acordo para o crescimento, a competitividade e o emprego. E por isso nós dizemos que é fundamental discutir hoje o crescimento, a competitividade e o emprego. E se não houver esses objetivos, não vamos a nenhum lado. Carlos Abreu Amorim, como é que um governo fragilizado, a apresentar esta proposta de Orçamento de Estado neste momento, um governo que ainda não remodelou e todos os analistas políticos têm dito que é necessário e urgente uma remodelação profunda, como é que vai conseguir fazer cumprir este orçamento no futuro? É um desafio muito importante, embora obviamente a questão dos analistas políticos, eu que até já fui devo dizer que mal andará este ou qualquer outro governo se for a reboque dos analistas políticos, porque muitas vezes as agendas são, enfim, nem sempre são totalmente claras. E, portanto, o grande desafio do governo é esse, mas eu julgo que a intervenção aqui de João Proença foi absolutamente fulcral. Porque a palavra-chave em democracia e, sobretudo, em termos de tempestade, como estamos neste momento, é do diálogo. E eu penso que a única palavra que pode fazer renascer a esperança é, de facto, a ideia do diálogo, porque sem ele nada se constrói e tudo se destrói, inclusivamente as poucas coisas boas que ainda vamos tendo. Deixe-me só dizer alguma coisa, se me permite, em relação a uma intervenção que foi aqui feita e que me impressionou muito, que é da senhora professora de Alcochete, eu peço desculpa, Maria Augusta. Maria Augusta, não me recordava do seu nome. É que a questão é esta. Muitas das soluções, das alternativas que têm aqui sido ditas, e não apenas aqui, acabam por redundar numa questão que não pode ser ignorada, que é pedir um novo programa de resgate. Pedir um novo resgate financeiro a Portugal. E nós não podemos ir por esse caminho. Porque aquilo que nós queremos, de facto, e isto não é um chavão, é a realidade, é livrarmos-nos da Troika. E nós só nos conseguimos livrar da Troika se conseguimos cumprir minimamente as metas que nos permitam encontrar externamente fontes de financiamento que agora nos fecham as portas. E, portanto, aquilo que eu lhe quero dizer, para quem pediu uma palavra de esperança, é apenas isto. Faltam 20 meses para nós cumprirmos o programa da Troika. O problema é que já ninguém acredita. Não vamos morrer na praia. Nós não podemos morrer na praia. Faltam 20 meses, mas temos que acreditar. Mas alguém tem que insuflar esperança. Este sentimento de descrença pode nos levar não apenas à bancarrota, que eu falei há pouco, mas as coisas... Mas deixe-me acabar. Já lhe vou dar a palavra, Domingos, para terminar. Deixe-me acabar. É que aqui este sentimento de descrença pode ter consequências e efeitos secundários muitíssimo mais perversos do que a própria bancarrota financeira e designadamente no plano político. Eu chamo a atenção que quando se ataca a classe política, e muitas vezes ela tem que ser atacada e criticada, temos que ver, e era isso que eu queria dizer ao bocado ao nosso querido professor de História, é que isso foi feito antes da Primeira República, foi feito com João Franco, foi feito no período da Acalmação, foi feito na Primeira República e foi exatamente a partir daí que surgiu, que se encontrou o veículo da ditadura salazarista. E, portanto, eu chamo a atenção que não há um único regime ditatorial que no século XX tenha tido êxito, que não tenha começado exatamente com o discurso de atacar e de destruir, começando exatamente pelo poder parlamentar e por atacar os políticos como se eles fossem um só corpo, uma só cabeça, fizessem todos o mesmo e fossem todos corruptos ou coisa do género. Não é verdade. O que não é verdade. Nós estamos já agora, na questão da corrupção, nós estamos em 34º nos rankings internacionais da corrupção. Gostaríamos que estivéssemos muitíssimo mais à frente, isto é, tivéssemos níveis de corrupção muitíssimo menos elevados que o que temos neste momento.
mas estamos a fazer os possíveis. Já agora outra coisa, em relação ao BPN, foram aqui ditas algumas coisas que não são verdadeiras. Há de facto um inquérito a correr, há arguidos presos e há um processo judicial que está a correr. E, portanto, isso é verdade, a nossa justiça é lenta, mas não é lenta só nestes casos, é lenta em todos. É um problema que temos que resolver. Mas há casos em que é muito rápida. Há casos em que as pessoas são julgadas da sexta para a segunda-feira. Eu tenho necessidade de dar um esclarecimento muito rapidamente. Mesmo muito rápido. Primeiro, eu não sou daqueles que digo que nós não devemos pagar aquilo que pedimos. Nós temos que pagar aquilo que pedimos. Mas uma coisa é pagar aquilo que pedimos à custa da nossa miséria, outra coisa é pagar aquilo que pedimos criando riqueza e pagando com o desenvolvimento. Ora, eu não posso aceitar que de maneira nenhuma, e isto é interessante, que para reequilibrar as contas públicas se vá apenas ao fator trabalho. Eu sei que é fácil. É dizer, fazer-se um decreto e dizer assim, vocês que pagam, em vez de pagar 10, retirem lá 13 e tragam-me cá. Como diz o Camilo, certinho, direitinho. E o que está certinho, não há trabalho nenhum, é fácil, é barato e dá muitos milhões. Mas vai buscar ao bolso das pessoas. Ao salário, exatamente. Mas quando eu gostaria de ver este governo dizer assim, eu vou pôr ações pedagógicas na rua de fiscalização, obras de construção civil, quem é que está na segurança social, quem não está? Há atividades que andam a ser desenvolvidas e que não há nenhuma ação preventiva dessas mesmas, do cumprimento das obrigações, e que depois vem dizer candidamente, bom, mas nós tentamos reduzir a despesa. Mas tenta reduzir a despesa como? Esse é um discurso que é fácil de dizer, mas nós não o vemos na prática. E quando eu olho para as contas deste IRS, eu só posso dizer uma coisa. Tenho pena de ser trabalhador. Muito bem, tenho que terminar. Uma frase, tem que ser uma frase. Que eu tenho que terminar, o realizador já me disse que ultrapassei tempo. Fazer logo do seu programa, que é passar para aqui, e já agora um contributo de 3 aspectos que podem ser melhorados no Orçamento de Estado. Um, que já o foi, a cláusula de salvaguarda no IMI era um erro, já está corrigido. A retenção na fonte da sobretaxa parece-me um erro, e concordo também que, do estudo que nós fizemos, a taxa de IVA na restauração e no turismo em geral é um erro também, uma vez que este aumento de 10 pontos percentuais vai levar, de acordo com a extrapolação que nós fizemos, a uma destruição de cerca de 90 mil postos de trabalho, o que decorre do encerramento de 39 mil empresas. Mas, sobretudo, considerando todos os efeitos resultantes deste ajustamento no setor da restauração, o saldo líquido nas contas do Estado, considerando IRS, IVA, IRC e IVA, ascenderá, dependendo da transferência de negócio entre restaurantes, entre um mínimo de 200 milhões negativos e um máximo de 400 milhões de euros. Bom, de qualquer forma, só para eu tenho que terminar, porque o realizador já me pediu para terminar várias vezes, já ultrapassei o tempo. Bom. Às quatro vetores do João Proença, eu acrescentaria o ajustamento orçamental meus caros, uma frase. Pode ser uma frase para cada um? Como sabem, era simpático. Toda a gente pode falar, ou pelo menos de grande extensão. Deixa-me fazer uma frase, que é o seguinte. Na nossa dívida estão os 3 mil milhões ou mais do BPN, estão os 50 mil milhões das parcerias público-privadas, que ninguém sabe como foram negociados, mas foram sempre a proveito dos mesmos. E essa tem que ser renegociada, não são só os salários das pessoas. E para quem não estiver de acordo com este orçamento, tem 31 de outubro para ir para a rua e dizer não, e já agora pode até dizer não à sua autora moral, que vem cá a 12 de novembro. Senhora Merkel, bom, eu só queria dizer aqui uma coisa para terminar. Estes programas servem também justamente para que a sociedade possa vir aqui e dizer o que lhe vai lá à alma. E virá mais vezes. Estão convidados desde já. Certamente até já pode ser no próximo, depende de como a semana evoluir. Portanto, tenham essa certeza. Este programa é de todos, também é vosso. Agora é de forma ordeira e com alguma disciplina. Pronto, para o próximo programa, se eu fizer programa sobre a sociedade, está na primeira fila e vai poder falar. Hoje foram outros organizadores do Movimento 15 de Setembro, mas para a semana vai poder falar. Queria também dizer que hoje
o programa faz 10 anos. Este programa faz 10 anos, começou a 14 de outubro de 2002 e já agora, por curiosidade, passaram por aqui mais de 3.000 personalidades de pessoas diferentes, mais de 3.000 pessoas diferentes. Entre essas milhares e milhares de pessoas, quero salientar, há pouco a Joana estava a dizer, e fez-me lembrar realmente, o antigo líder da CGTP, Carvalho Silva, que foi a personalidade que mais vezes veio ao programa, e portanto eu estou-lhe muito agradecida por isso, porque Carvalho Silva esteve aqui 18 vezes, o João Proença esteve muitas, quero também dizer-lhe que esteve no primeiro painel de convidados, e é com muito gosto que o recebo justamente no 10º ano, novamente no painel de convidados. Muito obrigada a todos, boa noite, para a semana haverá um novo debate.